Fala moçada, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje aqui comigo, o primeiro construtor que abriu as portas da sua empresa e me ensinou muito do que eu sei hoje. Então acompanhe com a gente mais um episódio. Esse é o Vai Faltar Imóvel e quem entender isso, decide melhor. A gente está aqui nas instalações do Grupo Sim e em parceria com a Fervo Digital. Vamos tocar mais esse episódio. Estou aqui com o Vitor Gracelli. Vitor, quero te agradecer a presença. É difícil tirar o Vitor do canteiro de obra, do escritório, dos afazeres, então a gente vai ter aqui 1h e pouquinho e de muito conteúdo, entregando aí para todos vocês que estão assistindo a gente informações diretamente de um construtor. Então, Vitor, sem mais delongas, para o pessoal ouvir sua voz, quem é o Vitor Gracelli? Primeiro, queria agradecer aqui o convite, tá? Eu fico muito feliz aí de ver a sua trajetória, a gente pegou bem no início e tal, e sempre pautada em conteúdo, né? Assim, conteúdo técnico. A parte de transação imobiliária tem muita apresentação de informação em geral, e quando você sai na frente, busca realmente a origem da informação, você passa para o seu cliente melhor, e é essa que eu acho que é a origem do seu sucesso. Você sempre foi curioso, sempre correu atrás da informação de onde estava da origem mesmo, e eu acho que é isso que avançou. Obrigado, fez você avançar. Tá bem. E para mim, sou Vitor Gracelli, engenheiro desde 2001, que eu formei Colegrau. Tive uma trajetória profissional pretérita, né? Antes de ser empresário, eu trabalhei em outras empresas de construção civil, cheguei a trabalhar na Prefeitura de Vitória, um período mais curto antes de eu começar a ser empresário, a ser incorporador. E aí até me ajudou em algumas coisas relativas a legislação urbana, esse tipo de coisa, né? Perfeito. Eu estudei muito isso na prefeitura. Eu fiz mestrado também na área de edificações, que eu usei um pouco de ocupação urbana nisso daí no meu mestrado. Estamos aí fazendo construção e incorporação já desde 2004. Uau! Então, já foi mais de 20 anos. A Gracelli Engenharia, meu pai fundou em 1996 e a gente prestava serviço para outras construtoras. Olha só. No início, em 96, e começou a construir mesmo em 2004, já comigo no cargo técnico. Começar não é fácil, em nenhuma atividade. No ramo empresarial não é fácil. É mais difícil ainda, precisa de muita estrutura, precisa de capital. E a gente foi começando muito devagar, aos poucos, uma coisa de cada vez, uma obra de cada vez. E estamos aí. Hoje a gente tá numa situação que a gente sempre se planejou de poder dar atenção em cada obra. Então, o nosso plano de negócio sempre foi entregar uma obra por ano. E nossa meta de crescimento é aumentar o tamanho e qualidade das obras, entendeu? E não aumentar muito a quantidade de obras. Como você falou nisso, eu gosto muito de estar no canteiro. Sim. Eu sinto prazer nisso daí. Um diferencial da Gracelli. Ter um sócio proprietário dentro da obra. Olhando se a parede está torta, se o piso está alinhado. Sim, isso para a gente, para mim, né, e para a gente da Gracelli Engenharia, é a parte do meu dia pessoal que eu menos estresso. Engraçado, o pessoal costuma fugir de obra, assim, muito. Não quer ficar lá, não quer botar botina no sol. Então, eu não vou nem mostrar que o meu sapato realmente é estragado, porque não dura o meu sapato, cara. Aqui. Entendeu? Realmente porque não dá. Você vai andando e estraga mesmo. Mas é muito prazeroso você ver um terreno do nada virar moradia para 50 famílias e saber que você participou disso, pensou no que... antes de comprar o terreno, você olha para a área e fala, poxa, aqui
Eu acho que aqui é uma família já estabilizada, então uma estabilizada com um filho pequeno, então eu vou ter que colocar uma área de lazer mais confortável. Aí tem outro tipo de prédio que não, já o público desse prédio, como o prédio que a gente vai lançar no ano que vem, aqui no início, na Saturnino de Brito, já é um prédio que não é muito, o público não é muito casal com filho pequeno. Então, assim, a área de lazer, por exemplo, você já muda ela para esse público. É menos brinquedão, mais clube, health center, né? Isso. Você faz uma academia melhor, a brinquedoteca fica pequenininha. E uma área multiuso, colocar uma churrasqueira, área gourmet, que normalmente é interação social por aí, né? Então, isso eu acho muito bonito, de você pegar do início e ir até o final, isso daí. A gente veio contando aí, maravilhosa essa tua introdução, assim, e aí para completar, né? Vitor Gracelli, esposo da Patrícia e pai de 2 rapazes. Isso, Guilherme e Benício. Boa. Curte a pescaria? Eu adoro pescar, adoro pescar. Eu pratico pesca sub desde 9 anos de idade, tenho 47. Caramba! Então, eu adoro mesmo. Como um bom construtor, você deve ser um ótimo pescador, então. Eu pesco bem. Você ia falar da Patrícia? Não, a Patrícia, ela é uma arquiteta muito boa. Sim. E ajuda muito a gente na parte das áreas comuns nossas. Sim. Assim, eu tenho uma preocupação especial com a área comum, principalmente portaria e tudo, que é uma área que normalmente o prédio não reforma muito. Então você tem que entregar ela bem resolvida. Belo ponto. Entendeu? Assim, a portaria, você não pode entregar mais ou menos. Você tem que ser sempre a melhor possível para fazer. Sim, é o cartão de visita do prédio, dos aí. moradores que vai passar ali, seus convidados, seus prestadores, etc. E também é difícil parar uma portaria para reformar, né? Sim, e assim, você compra um apartamento nu, sem nada. Você vai colocar os móveis que você quiser, só que a portaria não. Então ela tem que estar... Você pode reformar o seu apartamento quantas vezes você quiser, a portaria não. Então é isso que a gente faz. E a Patrícia ajuda nisso. Ela que faz isso desde sempre também, desde o início aí. Eu tô com a Patrícia já há mais de 20 anos, então... É Patrícia Construtora, que você tá junto há muito tempo, né? Eu já fiz canoa havaiana com ela. Muito gente boa. Ela faz. Cara, assim, então, a Gracelli a gente pode chamar, né, com o máximo respeito e admiração, que é uma construtora relativamente pequena e uma empresa familiar. Sim. Me recordo do escritório aqui na Reta da Penha. Sim, a gente ficou muitos anos aqui na Reta da Penha, agora tá lá na Enseada, né? E aí ali entrava ali, né, porque construtora tem que construir, né? Então tinha ali um espaço bem otimizado. Sua mãe trabalhando ali no administrativo, acho que ela teve uma carreira no... Sim, como é que é seu pai e sua mãe nessa situação? Os meus pais, eles trabalharam em banco, na Caixa Econômica, e meu pai na área de engenharia e minha mãe na área de habitação. Então, assim, parte de contrato, financiamento, essas situações, eles dominam muito bem. Certo. Tá? E, assim, eles atuam na empresa firme. Minha mãe está um pouco menos já há um tempo, está cuidando mais dos netos e está certa, entendeu? Né? Pô, com certeza. E meu pai também tem uma rotina diária de exercício, esse tipo de coisa. Grande Valdir. Encontro ele de vez em quando nas minhas caminhadas matinais. Ele sempre faz. Então, assim, mas ele já lida mais com os contratos, ele com os gosta. clientes, tudo, tá? Isso aí. Mas ele fica sempre na parte de contrato. Legal. Ali. Cara, e aí vou perguntar assim, né? A virada para falar vamos construir veio com a tua formatura, juntando tudo isso. Formatura não, porque você passou lá na prefeitura. Então, quando que veio assim, vamos botar de pé o negócio, a construtora, a Gracelli Engenharia? Enquanto construtora, né? Então, assim, a firma, meu pai, assim que saiu da Caixa Econômica, começou a prestar serviço para outras construtoras, na parte de
prestar serviço de informação de engenharia, tá? E sempre pensou em fazer, ele tinha terreno, só que não estava... Começar não é fácil. Sim. E em 96, até 2000, meados de 2000, início de 2000, o momento não era tão bom para entrar. Perfeito. Tá? E tanto que eu formei e assim... Antes de eu formar, já corri atrás de mestrado e tudo, porque assim, tinha o sonho da família de entrar no ramo de construção para começar a fazer obra mesmo, mas as condições não estavam boas. Teve um evento que melhorou muito, que foi a questão da alienação fiduciária. Sim. Naquele ponto ali, foi muito... Quando foi... instituído e começou a valer, porque no Brasil tem isso, que aprova e depois pega a lei, parece que tem que pegar, né? Tem isso no Brasil. Alienação fiduciária, só para o pessoal de casa entender, nossos ouvintes, telespectadores, em linhas gerais ali, quando a gente conseguiu dar um imóvel em garantia. Sim. E aí, tanto para quem recebe isso como garantia, o imóvel, poder também executar ali a cobrança e a retomada em caso de não pagamento, mas também para você que está dando ele, seja o cliente final, que dá em troca de pegar um financiamento, mas também no construtor conseguir crédito. Sim. Né? Então, foi um instrumento que foi uma mudança estrutural no mercado imobiliário e construção civil. Mudou muito. Assim, no momento que... Antigamente era só a base de hipoteca. Então, se alguém se algum mutuário parasse de pagar as parcelas, o banco, para retomar o imóvel, gastava muito dinheiro. Eu não sei o público aqui, então vou ser bem didático. Claro, é isso que a gente quer. E no momento que mudou isso, que para uma pessoa que não pagou as parcelas, não renegociou, não fez nada, ficou mais fácil para o banco retomar o imóvel, a situação mais clara vai ficar melhor para todo mundo, menos para quem é mal pagador. Mas a pessoa que está errada, na verdade, ela tem que pagar por isso. Sim. Né? Entendeu? Então, assim, a gente logo... era muito evidente que o juro para o tomador final ia ficar mais barato. E com o juro mais barato, ia ficar bem melhor o ambiente de negócios. Você abriu um leque para as duas pontas, para construir e para comprador. Era evidente. E aí todo mundo, os agentes financeiros, iam ficar mais à vontade de investir no mercado, o mercado ia crescer. Sim. Então, assim, isso foi evidente. E aí foi acontecendo, do juro ir baixando, e o que acontece? Aí a atratividade do negócio começou a melhorar. Meu pai já tinha terrenos bons em Jardim Camburi, ainda não tinha muito capital para entrar. Aí a gente fez parceria com a Pinheiro de Sá. Olha só. Que era na Hilton e o Ricardo Demartim, que depois Ricardo fez a outra construtora, a Demartim. Tive com ele ontem, mandar um abraço pra ele. Manda aí, pô. O pessoal do Demartim tá entrando lá em Linhares agora, né? Falou comigo. O Ramiro veio aqui, o Ramiro falou isso aí. Moçada bacana lá. Um grande engenheiro. E aí a gente repartiu para fazer as primeiras obras. Então, as primeiras 2 obras da Gracelli, a gente tinha uma fatia e eles tinham outra fatia. E até que teve capital próprio para fazer uma obra do início ao fim. E a gente foi aumentando aos poucos. Isso. Com um crescimento orgânico, usando os próprios resultados para aumentar o tamanho das obras. Que assim, hoje a gente tá no nível que a gente consegue fazer obra grande, bem feito, sem se preocupar muito com caixa, porque a gente já tem caixa para fazer a obra, então você a Gracelli não é uma construtora alavancada, que toma dinheiro e tudo mais. Não. E aí essa premissa do capital próprio que carrega vocês para fazer um prédio por ano, no teu ritmo, quase um tailor-made ali, né? Que é sob medida, você tá ali na obra. Essa é a premissa? É a financeira? É a qualidade? Qual que é a mais que você acha aí que deu essa característica para vocês? Na verdade, assim, para você entregar uma obra por ano,
não é na prática uma obra de cada vez. Perfeito. São 2 ou 3. Aí você faz isso. O negócio que a gente lida é muito grande. Então, assim, com 2, 3 obras fazendo ao mesmo tempo, você consegue fazer bem feito, consegue dar o resultado e dar a atenção necessária, assim. Se para a gente ter mais, por exemplo, 8, 10 canteiros, a gente deveria ter uma estrutura de capital diferente, talvez usar banco, talvez investidor, ou alavancar de outras formas, mas... E eu não teria, Vitor, pessoalmente, não teria possibilidade de dar atenção nas obras que eu gosto de dar. Perfeito. Então, nessa estrutura, que é o que a gente se planejou para fazer, não dá. Claro. Se a gente pode mudar no futuro? Não está escrito no contrato social que eu vou fazer assim o resto da vida. Vocês se sentem confortáveis. Mas a gente está confortável dessa forma. E é isso que a gente tem procurado fazer. Pô, maneiro. Tá. E quando foi uma virada de chave assim, caramba, né? Somos relevantes, mas eu diria assim, eu conheci vocês em Bento Ferreira, no Residencial Bento Ferreira. Inclusive, né, o Residencial Bento Ferreira, que fica no fim da César Elau. A calçada dele é em cima da Ilha de Santa Maria, mas Ilha de Santa Maria, eu lembro que a gente pesquisou... Ilha de Montebello, desculpa. Tinha, sei lá, 600 pessoas. Só tá lá por uma questão, enfim. Foi o primeiro empreendimento que eu fiz um vídeo meu, lá em 2015. Foi? Aquele porta a porta. Que legal, cara. E aí foi ali que eu vi que funcionava isso. A gente fez um vídeo no Seu Decorado, né? Depois você veio com mais obras ali no bairro. E o que me chamava sempre a atenção era, primeiro, né? Vitor não conversa fiado. E acho que a gente se identificou nisso. Então, sempre que eu ligava para ele como um corretor autônomo, que já fui, Vitor falava, não, pode vir. Porque eu chegava lá e falava, tem uma proposta. Antigamente a proposta imprimia ela, botava numa pastinha, ia lá e falava, Vitor, né? Hoje tá tudo mais rápido, né? Às vezes até é um pouco chato isso, porque você perde um pouco da pessoalidade, mas eu gosto muito. E aí me chamava a atenção a tua presença lá. Pra você conversar com o Vitor, você chega muito cedo, ou você chega ali na hora que você vai dar um rolê na obra ali, 11 horas da manhã. Que é a hora que justamente a obra para e é a hora que você dá a sua volta, né? Então, assim, isso foi uma escolha, isso é um DNA, porque algumas construtoras alavancam e tem aí as 10, 12 obras, tudo bem. Cada um faz o que quiser. E aí a gente acaba vendo que, às vezes, ele perde um pouco de qualidade, tenta equilibrar ali no branding, no marketing, com outras coisas. Mas uma coisa que eu sempre falei para os clientes foi, vamos ver uma obra da Gracelli, porque você nunca viu nada igual de nível de detalhe e acabamento. Sim. Então, de onde vem isso? O gosto pessoal de estar no canteiro meio que limita... Eu não tenho condição, assim, a gente poderia ter mais daria para fechar mais obra e fazer mais coisa ao mesmo tempo, mas aí não dá, assim, simplesmente eu tenho minha limitação, então se em algum momento da minha vida eu achar, não, eu preciso estruturar e ela crescer mais, fazer mais. Sim, podemos fazer, mas eu gosto de estar lá. Pessoalmente, hoje, com a minha idade e tudo, eu acho que contribuo bem. E dá para ter uma boa empresa com uma quantidade saudável de... A gente já chegou a tocar 4 obras ao mesmo tempo. É mesmo? Foi... Em 2010, por aí, a gente tinha... Final da década de 2010 até início ali, a gente tinha 4 canteiros. Lá em Jardim Camburi e Jardim da Penha. Ali, eu percebi que foi nessa época ali mesmo, assim, que fazia mais sentido eu concentrar VGV, porque o que paga as contas é grana. Então, assim,
Ao invés de fazer 4... Assim, os 4 prédios que a gente estava fazendo eram 2 prédios de 34 apartamentos, cada um. Um tinha 20... E era um de luxo em Camburi, ficou bem legal. Que era, acho que 7 apartamentos, um por andar, grande e tudo, né? Foi o primeiro que a gente fez, assim, maior, de Qual luxo. Qual foi esse aí? Edifício Bernini. Ah, sim. Foi um condomínio fechado. Eu comecei em Camburi. Então, ele é um prédio bem legal. Lembro. Mas ali eu percebi que 4 ao mesmo tempo, a mecânica minha, assim... Eu comecei a me desgastar demais para fazer. Então, eu falei, olha, é melhor eu juntar, fazer ao invés de 2 de 34, um de 20, um de 7, junta aí, faz um de 50 e tudo, que no final das contas os boletos eu vou pagar do mesmo jeito, e a decisão que eu vou conseguir gerenciar melhor. E aí... Depois dessa tocada de 4 obras um pouco menores, a gente foi pensando... E não é fácil também dar certos pulos. O pulo da gente virar empresário não foi fácil. De 0 a 1 é difícil pra caramba, e de 1 para 10... É difícil. Então, assim, a gente foi estudando a forma e eu chamei um parceiro, eu sou muito amigo de Ricardo Cipriano. Perfeito. E eu era funcionário do pai dele, do Gilberto. Sim, um ícone. Isso, e eles pararam de construir no início da década de 2000 aí. Aí eu perguntei se eles queriam voltar para o negócio, aí a gente... 2012, 2013, a gente começou a fazer as coisas junto com esse objetivo, não de fazer muita obra, e sim aumentar o tamanho de cada obra. Pô, legal. Agora eu entendi, então, várias coisas que vieram acontecendo. Não é fácil você pegar, a gente fez edifício Rio Tocantins, não é fácil você... Ia falar dele. Assim, não é, nem com o dinheiro, não é fácil você chegar e comprar um terreno desse. Então não é só o dinheiro. Não é só. Tá. Entendeu? Então... Só explicar pra galera, o Rio Tocantins, um baita empreendimento, né? De frente pro mar ali na praia de Camburi, na Mata da Praia. Isso. Né? São 4 por andar, de frente são apartamentos maravilhosos, 210 metros, e de fundo, mas que é frente pro Clube Mata da Praia, que é um grande ativo ali, são apartamentos de 142 metros quadrados. Isso, são quantos no total lá, então, por exemplo? São 52. São 52, uma obra robusta, e a gente vem num valor de metro quadrado bem alto, né? E o mais interessante, eu tô puxando ele, já que você falou, foi assim... Ele começou num Brasil meio inóspito ali, Dilma 2. Dilma 2. Então, quem já segue, já conhece. Dilma 2, inflação começando a estourar, taxa Selic no alto. E aí, o Vitor me pega um baita terreno com esses parceiros de frente pro mar, né? Botou um tapume preto, eu descobri que era ele, fui atrás e tal. E aí ele me fala assim, rapaz, aqui eu vou fazer um sistema de um condomínio fechado raiz. Ali, que, na verdade, rapidamente, pro pessoal, o preço do terreno é X, divide entre todas essas unidades, já viabilizou o terreno. Sim. E depois você vem pagando ali, literalmente dividindo entre as unidades o custo da obra. Isso tem que ter tem que ser bom para fazer. Mas enfim, e aí, cara, o Rio Tocantins começou lá no Dilma 2. Foi. Em 7 a 8 mil reais um metro quadrado de frente para o mar. Assim, eu acho que o de frente, mais, 9, o de frente 7, o de fundo. Beleza. Quando entregou, eu vendi a 21 mil reais um metro quadrado. Foi mesmo. Cara, falar pra mim que mercado imobiliário não bota no bolso... O mercado imobiliário é bom pra caramba, cara. É uma corte aí, galera. Sim. Não tem... Poxa, porque assim, se você for analisar... qualquer ativo, qualquer que seja, o preço é oferta, né, de um lado e procura do outro. Perfeito. O planeta Terra não cresce e a população cresce e cresce muito. Perfeito. E mais do que isso, ela se desenvolve e uma vez que ela está se desenvolvendo, ela procura, a população procura o melhor lugar para passar a vida, para criar sua família. Cara. Então, assim... Isso.
É isso. Então, é quase uma conta de padaria. Não é? É um ativo real finito. Ativo real. E alguns são únicos, né? Então, por exemplo, né? A venda lá, lógico, óbvio, não vou citar unidade nem nome, mas é o seguinte, a pessoa estava apaixonada e ela perdeu um andar. E ela não se conformava que perdeu um andar. E aí eu consegui um andar mais baixo que estava mais caro do que o outro. E aí o cara, como é que eu vou pagar no andar mais baixo o preço mais caro do que um andar mais alto? E aí, você sabe como é que eu expliquei para ele? Ele tinha um carro e ele falou que esperou 120 dias para o carro chegar. E aí eu falei, cara, você esperou, mas chegou. Por que chegou? Porque é uma linha de produção. Vão ter vários desses carros. Agora, aquele andar, naquela coluna, naquele prédio, naquele ponto de Mata da Praia, de frente para o mar, só tem um. Aí ele falou, então eu vou comprar logo esse que está disponível antes que ele também vá embora. Sim. E aí até pegando esse gancho, que a gente gosta de ter essas conversas, e esse também é um dos motivos do convite, assim, o Tocantins foi o primeiro, vamos chamar de alto padrão mesmo. Altíssimo. Padrão. Porque a construção de alto padrão você já faz. Sim, mas ali é altíssimo luxo. Então, algumas coisas são diferentes. Tipo, o que você considera? Uma coisa que a gente fez de diferente lá, e foi pioneiro isso aí, tá? E o fornecedor que me vendeu, pelo menos, que é o fornecedor todo mundo, as esquadrias são diferentes. Então, o conjunto de janela e vidro isola mais som, mas muito mais do que o padrão. Isso é muito legal, é bom. Aí, o vidro, por exemplo, a gente tem vidro com uma película com protetor solar, fachada ventilada. Hoje já tem mais. Perfeito. Tá? A gente foi meio que pioneiro em algumas coisas ali. Os materiais de acabamento, eles são muito importantes também, aí também se coloca no nível acima. Perfeito. Mas tecnologia, você não, por exemplo, a garagem, num prédio de médio alto padrão, você não tem verba para deixar a garagem com nível de acabamento tão alto. Sim. Não tem, porque se você for colocar o apartamento ao preço muito alto, você não vende. Ali é um lugar que vende. Então, a gente conseguiu colocar um nível muito alto. Incremento. Sim. Em níveis de detalhe, acabamento e tal, que no tem outras final... coisas que são iguais, a estrutura é igual, a vedação é igual, entendeu? Agora, elevador já muda. Elevador, quando você não tem limitação tão severa de custo, você já consegue colocar um mais rápido... Tamanho melhor e porta melhor. Aí você vai somando as coisas. Mas tudo com uma intencionalidade de gerar conforto, seja termoacústico, seja visual, estética. A acústica de um apartamento para outro, você faz uma parede com mais isolamento acústico. Isso eu acho que faz muita diferença. Muita diferença para o cliente final. Mais privacidade. Isso eu tento investir até em apartamento que não é altíssimo padrão. Aí a gente não tem tanta verba no orçamento para fazer, mas a gente tenta ir o máximo que der. Por exemplo, no Residencial Bento Ferreira, que é um prédio de apartamento que vende um pouco mais barato, para edifício Palácio Vento, a gente botou a esquadria integrada com persiana externa de alumínio, que protege pra caramba. Quando a janela é de sol da tarde, eu gosto muito de fazer isso. Você joga por fora, o calor fica do lado de fora, não entra no apartamento. Sim. E aí você ainda tem um benefício acústico fantástico. A onda sonora quebra toda, não vai no ouvido da pessoa. Então, isso ajuda demais. Mas não dá no apartamento, num prédio que o apartamento você vai vender mais barato, um pouco, caprichar. Assim, capricho dá para fazer. Agora, não dá para colocar, por exemplo, uma resina epóxi no piso que vai custar R$500 o metro quadrado, porque no apartamento eu não vai conseguir. Não vou conseguir ter resultado. E aí, aproveitando esse papo de preço, custo, alto padrão, etc. Cara, onde os preços vão parar, Vitor? Você está aí agora, né, começando a obra aqui na Praia do Canto, frente, vista, Saturnino de Brito. Sim. E a gente sempre debate muito sobre isso. Onde esses preços vão parar e o que está fazendo eles chegarem desse tamanho? Assim,
Tem muito fator envolvido, assim. Primeiro que eu acho que do lado de cá, enquanto empresário, para a gente tanto faz o que vende, o resultado da empresa é a diferença entre o que ela gasta e o quanto que vende. Então, se a gente, enquanto o setor no geral, puder produzir mais barato, pode ser vendido mais barato, e a concorrência que vai regular isso. A margem de lucro é regulada pela concorrência. Perfeito. Então, assim, em Vitória tem algumas, além das situações estruturais, o preço de Vitória, estou falando, que existe uma limitação de oferta geográfica. Vitória é uma ilha. Sim. Que não dá para aterrar nada. Dos aterros que foram feitos no passado, foi feito com uma intenção, e hoje não existe, não está no radar nenhum aterro. Perfeito. Você tem um percentual, sei lá, de uns 30% de Vitória, 20% a 30%, que é morro, que é uma reserva maciça aos shows de Vitória. Uhum. Você pega mais uns 25% de Vitória, deve ser por aí. É um aeroporto. Entendeu? O aeroporto daria uns 2 bairros, né? O tamanho do aeroporto é o tamanho de Jardim Camburi, talvez. Acho que é mais até. Então, é pouco. É pouco espaço Sobra que tem. pouco espaço. Sobra pouco espaço. Então, você tem uma limitação de oferta primária, já que é essa. Muito grande. E aí você vai, assim, para a área que sobrou de Vitória, você tem limitação legal de construção. Vitória, historicamente, tem um PDU restritivo. Nunca foi um PDU que liberou de colocar muitas famílias em cada terreno. Certo. O que eu discordo. Por que eu discordo isso? Tecnicamente falando. Se a sociedade já pagou por uma rua, já pagou pela drenagem do bairro, já pagou pela iluminação pública, já pagou pelo transporte público de um terreno, para que cada terreno vai ficar para uma família só? O custo já está feito. Então, se você coloca 10 famílias ou 20 famílias em um mesmo terreno, a sociedade já pagou por aquilo. Então, assim, os argumentos contra a verticalização são argumentos, na maior parte das vezes, egoístas. É que o cara quer ter a cidade, às vezes, só para ele, o carro. Que o carro vai ficar... O trânsito vai ficar horrível. Mas aí o problema é carro, não é a quantidade de família que você deixa morar na cidade. E a gente está falando exatamente disso. A limitação legal é a quantidade de famílias que a cidade quer que esteja morando lá. Vitória é uma cidade muito boa de morar. É maravilhosa. Tudo é bom. Assim, o nível de serviço é muito alto. O aeroporto, que rouba espaço da cidade, por um lado, dá um conforto pra gente de... 7 minutos. 7 minutos você tá no aeroporto. As praias foram despoluídas. Perfeito. Você tem agora a Curva da Jurema, a guarderia ali, que foi requalificado, um investimento público que todo mundo tá pagando. Monstruoso. Você aumentou a praia, despoluiu tudo, fez uma requalificação urbana maravilhosa, e aí você vai continuar tendo um PDU restritivo? E como se adiantasse uma coisa? Não vai, em relação a carro, nem adianta você restringir muito Vitória. Sabe por quê? Porque Vila Velha você tem uma possibilidade muito maior de construção, aí a pessoa vem fazer o serviço aqui, trabalha aqui e mora lá. Aí o trânsito só piora. Não faz nenhum sentido. Assim, você restringir a quantidade de famílias que vai ter, nesse caso, o privilégio de morar em Vitória, por conta de carro. Porque tem várias outras ações que o poder público pode fazer para tirar carro da rua. Está na hora de ter rodízio, Vitória. Por que não? Rodízio, melhorar transporte público. Transporte público, exatamente. Tem um monte de coisa que pode fazer. Descentralizar o transporte público. E outra coisa, tem várias ações que todas as outras grandes cidades fazem para melhorar trânsito, tirando carro de... Perfeito.
Tem vários benchmarks pra gente olhar. Mundo, Brasil também. Pra explicar pra galera, PDU, Plano Diretor Urbano. Então ele vai falar as diretrizes das construções e da ocupação da cidade. Isso roda de 10 em 10 anos. Roda de 10 em 10, salvo engano. Tá chegando perto agora. Tá chegando agora. E assim, isso de você permitir mais oferta de imóvel, permitir que mais famílias venham morar no município, sim, é uma situação que vai ter uma chance de barrar o aumento desenfreado de preço do ativo. Se eu vou falar, se deu exemplo de carro, se você coloca mais concorrentes, mais fábricas fabricando mais carros, sim, você impede o aumento de carros, do valor de carro. Agora está acontecendo. Os carros de alto luxo, os chineses vieram com muita qualidade, você segurou o preço das marcas tradicionais, Mercedes, Jeep, segurou. Essa é uma limitação. E tem outra que não é nenhuma limitação, que eu faço questão de falar que é importante e não é todo mundo que presta atenção nisso. A lei atual de Vitória instituiu os afastamentos laterais progressivos. Certo. Que basicamente, quanto mais o prédio sobe, o afastamento vai aumentando, e aumentando demais. De forma que é muito comum no município de Vitória que os prédios tenham... Eles vou colocar aqui. Vou falar. Eles vão fazendo esse formato que eu fiz aqui, como se fosse um bolo de noiva. Isso, tem a base mais larga, aí o outro diminui um pouco, diminui um pouco. Isso. E isso faz o quê? Faz com que o custo de produção aumente muito. Sim. E essa é uma situação que é o custo por metro quadrado. Tá? Então, assim, se você pega o edifício Rio Tocantins, que você falou agora que a gente construiu, altíssimo padrão. Certo. Ele custou X reais o metro quadrado. Ele não tem bolo de noiva. A Mata da Praia, por diversos motivos, ela tem uma forma de construção só dela ali. Tá? E então não tem. Certo. Ele sobe... Se a mesma equipe da Gracera Engenharia, que fez o edifício Rio Tocantins, for fazer o prédio onde vai sair, onde existia o Aruan, que fica a 100 metros de distância. Perfeito. Na quadra do lado do edifício Rio Tocantins, esse artifício do afastamento lateral progressivo é muito intenso. E, além disso, tem outra situação de afastamento até frontal também. Então, assim, é um prédio com muitos recortes. Então, se eu pegar a Gracera Engenharia, que é a mesma construtora, pegar a mesma equipe e for fazer a obra lá, ela... Pelas contas que eu fiz até hoje, que eu já fiz simulação entre as minhas obras mesmo, ela deve sair cada metro quadrado 10% mais caro. Caramba. Então, assim, para eu vender exatamente o mesmo apartamento, mantida todas as outras variantes constantes, eu tenho que vender pelo menos 10% mais caro. Então, de cara, aqueles 10 ali que a gente falou já iria para 12, né? Lá atrás. Vou dar um exemplo simples aqui, né? Isso. Ou seja, não é que o construtor... Nossa, os construtores estão malucos, os construtores são gananciosos, os construtores perderam a mão. É porque a restrição e essas regras... A restrição vai aumentando. E as regras vai aumentando, também. Assim... primeiro, o que limita o preço de qualquer ativo é essa condição de oferta e procura. Você pode ter também pelo lance da procura. Se o Brasil der errado e quebrar, todo mundo ficar desempregado, aí não vai vender imóvel nenhum, não vai... Sim. Não vai, entendeu? Um negócio que ninguém quer, o preço vai a zero. Sim. Vamos falar assim. Sim, isso pode acontecer, pode. É provável, não. Agora, também no momento que o Brasil anda, todo mundo vai para cima do ativo real e aí... Sim. Vai faltar imóvel, né? Vai faltar. Então, assim, esse detalhe pode ser tratado e
E a discussão de PDU, ela é pública. Então, assim, não sou eu nem você sozinho que vai chegar lá e estender a mão assim, são audiências. E, assim, a sociedade tem que saber o que quer isso aí. E eu não vejo benefício real para você ter isso da forma que é hoje. Tem um prolongamento disso. Os prédios ficam inviáveis em terrenos pequenos. Perfeito. Então, assim, uma possível requalificação. O pessoal tem uma briga muito forte em relação ao centro de Vitória. Sim. Por quê? Tá na moda. Tá na moda. Centro. E tem que requalificar, Perfeito. cara. O investimento público todo já foi feito. Perfeito. Tudo urbanizado. Sim. E estão os prédios muito antigos. A maior parte dos prédios, o caminho seria demolir e fazer de novo. Dos prédios sem... Claro, estou falando sem nenhuma... Que não tem representatividade histórica. Que tem muitos que não tem. Sim. Só que eles estão em terrenos pequenos. Então, você, com esse afastamento do jeito que está na lei hoje, você não consegue construir nada. Então, você, na prática, não tem o que fazer no centro. Não tem o que fazer. Tem uma iniciativa interessante tentando requalificar algumas quadras e tudo, fazer muito malabarismo em cima... Mas essa situação trava muito o centro. Praia do Canto também é evidente que os preços estão muito altos na Praia do Canto. Se uma família quiser, se quiser morar lá hoje, tem que desembolsar muito. Por quê? Porque é um bairro maravilhoso e tem muito pouca oferta. Perfeito. Um caminho de ofertar mais imóvel seria, e já está acontecendo, mas muito nichado, de demolir prédio pequeno e fazer outro. Quem diria, hein? É difícil, mas tá acontecendo. A esse nível de preço é uma operação que faz sentido. Perfeito. Só que você vai... Alguns prédios do meio do bairro são encravados. Então, assim, os terrenos são muito pequenos. Não vai adiantar. Você vai achatar tanto que não vai sair prédio nenhum. Então, eu vejo pouco limite de preço pela oferta. Eu estou dando aqui o que eu acho que poderia fazer. Claro, sensacional. Eu acho que poderia ter menos limite de oferta por conta de verticalização, ou seja, crescer mais, aumentar a altura dos prédios ou facilitar um pouco nesse sentido. E o afastamento. O afastamento, eu acho... Qual que é pior? Então, limitar a altura ou esse afastamento? Eu acho, olhando em Vitória hoje, que o afastamento lateral tá muito fora de mão. Tá muito pesado. Você ia ofertar bem mais imóveis. Os imóveis iam sair a custo mais baixo, sem dúvida. Caramba, tá? E aí o limite de preço final, quem dá é concorrência. Então, perfeito. assim, mas você vai ter possibilidade de vender mais barato. Perfeito. Sem dúvida, se tivesse isso. Então, esse é um ponto que eu acho que tem menos polêmica para crescer. E eu não sou favorável, por exemplo, a pegar um bairro completamente consolidado de prédio em determinada altura. Eu estou falando, por exemplo, de Jardim da Penha. Certo. E chegar, não, a partir de agora pode subir ter 30 andares. Uhum. Tem uma cultura envolvida. Perfeito. E a cidade é feito disso. Perfeito. Tem uma cultura. Ali então, tá assim, consolidado. Está consolidado. Então, não é... Tem que respeitar certas coisas, né? E é bom que seja assim, que tem gente que gosta daquele... É um bairro legal pra caramba, então, pô... E o bairro tá todo tomado, ocupado. Cheque ao portador, né? Imóvel lá, vende toda hora. Né? Agora... Em lugares que ainda tem espaço, que tá em evolução... Espaço, não faz nenhum sentido você ter alguns limites. Tem um detalhe que é um pouco mais específico também. Então, assim... O que eu faria se fosse só eu lá? Tá com a caneta na mão, Vitor Gracelli. Talvez, assim, estudar, sim, pegar a gente... Outra, por que todo PDU, Vitória tem corpo técnico, prefeitura, muito bom. Tem escritório de arquitetura, Espírito Santo, muito bons. E toda vez na hora de fazer um PDU, compra um de São Paulo. Vem pronto o negócio, só muda o nome.
Isso também eu trocaria. Eu não vejo motivo para você não fazer uma concorrência e abrir para os escritórios de arquitetura e urbanismo do Espírito Santo fazer. Pô, sensacional. Qual o problema? Entendeu? A gente exporta... O Espírito Santo é muito diferente. É muito diferente da ocupação de São Paulo. Eles vivem uma realidade e a gente é outra. Então, não faz nenhum sentido. Aí tá. Bom, o que eu colocaria, voltando no ponto... Sim. Liberaria... Onde desce para fazer mais verticalização, eu faria. Certo. Sem nem criar uma grande polêmica. Tem um aeroporto no meio, então você não pode colocar onde o avião vai passar, esse tipo de coisa. Tem muito monumento natural. Pô, Convento da Penha, tem que respeitar mesmo. Preservar o cone de visualização do Convento da Penha. Preservar o cone do aeroporto de aproximação. Onde não tem limitação, não tem limitação, pronto, acabou. O afastamento lateral, com certeza, eu trocaria. Faria o que era antes, cara. A Vitória sempre teve um afastamento, esse progressivo que está matando. Esses dois são muito óbvios. E tem uma outra situação altura, o afastamento progressivo, lateral. É isso. E aí, seu terceiro ponto. Tem uma fatia, talvez uns 5, 10% das nossas áreas que estão em área de declividade. Certo. Acentuada. E o PDU atual atrapalha demais a construção em área com declividade acentuada. Declividade acentuada seria... em morro. Em morro, tá. Em morro. Construir apoiado no morro. Sim, mas assim, quando eu falo... Hoje... Se o ponto da sua testada do terreno 0 tiver aqui e o outro ponto mais alto for a mais de 2,5 metros, você já implica em, por exemplo, perder um pavimento do que você pode fazer. Então, assim, caramba, você pega algumas regiões que poderiam ser ocupadas, que Vitória não é só Praia do Canto, tá? Então você tem a área próxima do maciço rochoso que tem muita área lá. Pedreira de Joana d'Arc ali. Sim, ali dá para fazer uma cidade. Maruípe. Isso. Então, e todos os terrenos, por exemplo, Maruípe, todos os terrenos de Maruípe estão nisso. Então, assim... Porque ali tem... Hoje não tem uma demanda tão evidente do mercado formal ali, tudo, mas pode vir a ter. E do jeito que tá travado. Santa Lúcia tem. O que acontece com Santa Lúcia, cara? Então, Santa Lúcia... Tá do lado aqui do metro quadrado mais caro. É um entreposto entre vários bairros. Isso aí realmente é questão de muito pouco tempo. Tá chegando ali. Não, é muito pouco tempo. Já tem lançamento lá no local, mas isso que eu tô te falando trava um pouco o bairro. Perfeito. Porque você tem a declividade... Tem uma situação de proteção da visual da pedra, na minha visão, equivocada, porque, assim, ao invés de você criar uns espaços com praça, para você ver direito, ver o monumento... Não, você só deixa vazio. Você deixa vazio, aí fica mal ocupado... E não é bem vazio, porque isso foi instituído agora, em 2014, isso. Rapaz. E tem já, dezenas de prédios em volta. Então, não faz tanto sentido. Você está preservando um negócio que não está preservado. E não está preservando direito. Por quê? O que é você fazer uma preservação de direito? É você fazer uma trilha iluminada até o alto do morro, você ter uma base para a família fazer piquenique. Por exemplo, uma coisa que foi bem preservado, foi bem feito, Pedra da Cebola. Você vai lá agora, tem família, tudo juntinho, beleza. Tomando um sol. Tudo certo. Agora, os morros que tem... Morro do Hospital Infantil, por exemplo. Uma parte da cidade nem sabe que existe. Caramba, aquilo ia ser um mirante, né? É um mirante lindo. Não sabe que existe. Não tem uma praça, não tem uma trilha. Aí, você leva... Eu não vou levar meus filhos lá para subir... Não tem como, não tem desse nem jeito. Como subir, não tem, entendeu? Legal. Isso é preservar o patrimônio da cidade. Igual a Pedra da Cebola. Isso ali tá bem feito. Tanta coisa que dá para ser feita, hein? A gente não falou nada de utopia aqui, hein? Não, eu tô falando coisas possíveis, técnicas e que sem onerar nada. Não tá jogando contra pra ninguém. Tá só que eu falei de escritório capixaba fazer seria a minuta de maravilhoso. PDU,
Eu tô colocando... E não é baratinho essa consultoria, não. Faço ideia. Aqui, ao invés de ir para São Paulo, deixa o dinheiro aqui. Faz uma disputa. Faz uma disputa. Uma disputa... Saudável, normal, uma concorrência edital, mesmo. Concorrência. Perfeito. Mas tem que dar oportunidade. Mas abre, né, pro povo, né? Cara, que aula, hein? Poxa, é sempre bom conversar aqui. Vamos nessa. Tô falando o que eu penso também. Não teve muito... Não, acho maravilhoso, assim. E aí, cara... E aí eu vou te falar, né? Que a gente já passou aqui dos 40, 50 minutos, nem vi. Então são agora. Vou ver aqui, 11h15. Você ainda tem um tempinho comigo. Cara, pra gente até encaminhar pro final, eu quero, assim... O que a Gracelli está olhando? Para onde que vocês estão vendo? Para onde vai? O que você pensa? Não vou nem falar do futuro da construção civil, porque, né, para fazer cada prédio é um ciclo de 3 a 5 anos. Então, eu tenho uma frase que é: aquele que luta pelo futuro vive nele hoje, né, da Ayn Rand. Então, você já vive isso. Você já vive o futuro porque você está olhando o prédio pronto, começando a bater estaca aqui hoje, 5 anos antes. Então, não é o mérito, mas... O que você está olhando? Para onde vai? O que você acredita? Conta aí para mim tua cabeça. Em termos da gente, Gracelli Engenharia, a gente quer intensificar investimento próximo aqui, Vitória, região de valor agregado mais alto, de demanda mais alta. Se possível, sempre aumentando o tamanho dos empreendimentos em termos... e qualificando, sabe? Que... tipo, sempre empreendimentos melhores e maiores. Certo. Tá? Disso. Eu não vislumbro no curto, médio prazo mudar para fazer muita obra ao mesmo tempo. Tá, mas a gente tem condição assim, a gente ainda tem que percorrer um caminho para ter os empreendimentos, enquanto empresa, maiores e melhores. Certo. Mais qualificados. Vocês vêm vindo bem, né? Não, tem coisa legal feita, tudo, mas dá para aumentar, dá para melhorar, dá para... sabe, pegar essa situação melhor. Eu enxergo que não tem tanta oportunidade de pegar área aqui em Vitória e tudo, mas dá, assim, tem um bairro inexplorado, assim, muito pouco explorado, que é Bento Ferreira, que está liberado. Caramba, Bento entendeu? Ferreira. Entendeu? Tá então, de lado, né? Mas e o bairro novo? Santa Lúcia, eu tenho muita confiança também, muita confiança no bairro. Eu tenho muita convicção que vai melhorar muito. E é isso que a gente tá pensando. Assim, fora da cidade de Vitória, a gente não tem uma atuação muito forte, mas tem muita coisa legal para ser feita, mas a gente tem planejamento e tudo para sair alguma coisa ou outra, mas coisa muito bem pensada. A gente pode dar spoiler aqui não, né? Também. Não, é o que a gente até falou, né? Tem um empreendimento novo nosso saindo na Saturnino de Brito, uma grande oportunidade aí, altíssimo padrão. Tá bem perto aqui, inclusive eu tava lá antes de vir para cá, que a gente já até começou a obra, né? Mas a gente não liberou ainda para comercialização, para ir para o mercado. Essa fica bem legal, o nome do edifício vai ser Edifício Alberto Sarlo, Saturnino de Brito, número 139. Coisa fina. Em breve, a gente está planejando ainda para o início do ano que vem, colocar um negócio bacana, apartamento grande, bom, frente mar, bem legal. Inédito. Fiquei curioso do fora do Eixo Vitória. É esse? Não, fora do Eixo Vitória a gente montanha, Guarapari, tem algumas, tem áreas, mas não tem nada fechado para fazer. Eu posso falar assim, Vila Velha eu enxergo bem, eu acho que a Guarapari tem coisa muito boa para ser feita também, tem coisa diferente. As montanhas Capixaba também são muito boas. Agora, a gente nunca trabalhou na firma forte mesmo, edificação horizontal. Certo.
E nas montanhas eu acho que encaixa melhor condomínio de casas. Então, assim, pode até acontecer uma coisa ou outra, mas não tem nada no radar, não. A gente deu uma pancada em Vila Velha uma vez na trave, né, cara? Quase, hein? Foi. Quase que a gente fez lá no Parque das Castanheiras. Aquele não tinha erro não, né, cara? Rapaz, mas uma hora acontece. Então, numa situação dessas, claro que eu vou atravessar essa ponte, pelo amor de Deus, né? Eu fui morador de Vila Velha 10 anos. Eu adorei morar lá. Foi qualidade de vida absurda, né? Deixa eu te perguntar um negócio que eu ia falar aqui, assim, você falou da qualidade, dá pra melhorar. Dos que eu vendi, ou do que ouço, e assim, corretor, uma das coisas que eu mais gosto é entrar. Eu acho que esse é o meu diferencial também, entrar nos imóveis. Cara, nunca vi um cliente Gracelli insatisfeito. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Qual o maior perrengue que você passou na construção civil, cara? Tem muita, toda hora. Toda hora. Vamos fazer um podcast só de vai ser no dia de hoje eu faço Não. Cara, assim, questão de não. Relativa à obra, a gente faz tudo com o máximo de capricho que pode fazer, mas agora, por exemplo, a gente está fazendo um reparo num apartamento que tem uma situação de ventilação que eu nunca tinha visto. Tô com mau cheiro no apartamento. Falei, porra, complicado pra caramba. Aí procurando, não achando. Aí abre tudo. Um tubo de ventilação abriu, aí a gente viu que no teto do gesso da pessoa, desse cliente, tinha um reparo. Alguém foi fazer um outro reparo. Deve ter apoiado no tubo de ventilação. E ele só desconectou. Então, assim, provavelmente a pessoa não reparou que fez um detalhezinho de nada. E a gente, ficou tipo... acho que mais de mês para achar. Mais de mês. Não achava nem... Essa foi uma situação que está acontecendo agora, por isso que eu lembrei. Mas, assim, tem muita. Mas, assim, a gente sempre esse resolveu, graças a Deus, né? O cliente nem sabe ainda que resolveu, porque ele não estava lá vendo. Se fosse ao vivo, o cara ia saber assistir. Não sabe, mas já resolveu lá e... Que bom. A gente não sabe... Assim, tem certas coisas, né? Porque provavelmente a pessoa que tirou o cano no meio, ele deve ter apoiado para fazer outra coisa... Entendeu? E não percebeu. E se tivesse, caído, ele ia ver. Então, se tivesse muito ruim, ele ia ver. Só tava... E aí, nesse sentido, assim, em obra... Mas realmente a gente não tem muita dor de cabeça em obra. Assim, uma coisa que tem me afligido agora, reforma tributária, por exemplo, todo momento de incerteza a gente fica... E quem fala que sabe o que fazer, não sabe o que tá falando. É muito difícil. O juro alto por muito tempo maltrata demais. Demais. Então, assim, a gente tem uma participação muito forte no médio alto padrão, que é muito dependente de crédito. Sim. Então, as vendas diminuem, cara. A velocidade dá uma segurada. Onera demais a família. Então, você não vê problema em subir um prédio, mas o ambiente de negócios, às vezes, ruim. Deixa ali um frio na barriga, ruim né? Pra caramba. E é bom nesse momento estar seguro igual vocês são, né? Sim. Você poder começar uma obra... No dia que você quer, vamos dizer assim, vamos começar esse negócio. Sem depender de venda, sem depender... uma gostoso, tranquilidade, né? Uma tranquilidade, pô. Cara, legal. Vou fazer um bate-bola aqui final com você, hein? Pode responder eu não mando antes pra não ficar ali, né? Você prefere casa ou apartamento? Apartamento. Apartamento na planta ou oportunidade em apartamento antigo? Na planta se planeja melhor. Na planta planeja melhor? Boa. Você prefere um bairro consolidado ou você iria pra uma região que está em expansão? Na minha vida atual, um bairro consolidado. Mas quando você era jovem, quando que você iria para um bairro em expansão, então? Mais jovem? O que eu tô com criança. Tá. E a gente demanda muito serviço. Perfeito. Então, assim, eu não posso perder, não vale tanta pena. Por exemplo, eu fui visitar um amigo que mora no Alphaville, que é lindo, espetacular. E sim, eu moraria lá no Alphaville, claro, não com meus filhos dessa idade. Entendi. Porque, hoje de manhã acordei, levei criança no sagrado, tá perto e tal, aí pega como...
esse tipo de vida você só tem em bairro consolidado. Então, assim, eu nem pestanejo para responder isso. Consolidado. Tá? Localização é tudo, né? Sim. Espaço interno maior, uma área de lazer mais completa. Prefere receber em casa? Eu tive essa escolha, né? Assim, quando a gente estava construindo o Rio Tocantins, eu poderia ter pegado um apartamento maior, com cobertura e tal. E eu preferi um apartamento que não é pequeno, meu apartamento. O apartamento é confortável, Sim. mas tem certo limite que você começa a ter muita coisa para você tomar conta e rouba tempo da sua vida. Eu tô falando agora de Vitor... Pessoa física, pessoa física. Legal. Então, assim, eu não acho que faça sentido para minha família, para o jeito que eu levo a vida, uma residência tão grande. Tá? Assim, eu tenho uma condição financeira que me permite ter um apartamento confortável, mas... muito maior, eu não vejo benefício para mim. O famoso vai me dar trabalho. Vai dar trabalho. Né? E não tem, entendeu? Então... E fica um ponto aqui, né? Construtor que mora no próprio prédio que construiu que confia no negócio. Sim. E aí, cara, investimento para valorizar, né? Você compraria para ter valorização ou você compraria para ter renda? Eu prefiro valorização do que renda. Boa. Tá? É porque um não exclui o outro. Certo. E a valorização tem potencial maior do que renda. Perfeito. Uau. E aí eu vou naquela assim, né? Primeiro andar, fundo, sol da tarde, num preço imperdível de oportunidade, ou preço de mercado, pagando um prêmio para morar no andar alto, vista, sol da manhã, vaga solta. Você vai na oportunidade... Você já matou na pergunta. Se você vai morar... Sem dúvida, é o melhor que você pode fazer. Pode ter. Porque a vida é uma só, cara. Vale o esforço, né? Vale esforço e muito. E assim, a localização vale demais, porque assim, as coisas que você tem perto, você acaba perdendo menos tempo para fazer as coisas. Então, assim, isso a localização é ponto. E se você tiver oportunidade de ter mais conforto, vista, na posição melhor, claro que é nisso que você tem que investir. Assim, a vida é uma só, você tem que viver bem, entendeu? É isso. Essa foi o recado para quem gosta de promoção, né? Eu brinco que não é um bom negócio você comprar um Corolla roxo a 50% do preço. A não ser que você vai fazer Uber nele. Mas para revender ou para andar o dia todo, não. Sim. Como eu gosto muito de obra e lido muito, eu passo para os compradores o seguinte: só pesquisa o que vai resolver a tua vida. Eu estou falando para um comprador de material de construção civil das minhas obras. Por quê? Se você pesquisa um produto que não vai te resolver completamente, é o produto mais caro que você vai ter na vida. Caramba. Vou falar exemplo prático. Vai lá. Para você fazer o concreto, uma forma de concreto, como é que é? Você compra madeira, o nome é madeirite, é o nome comercial, e o concreto fica em contato aqui. Uma madeira ruim estraga rápido, fica torto, então tudo fica ruim. Então saiu o barato que você comprou, saiu caro. E sai muito caro. Para imóvel, é a mesma coisa, assim, o terreno. No meu caso, eu compro imóveis, eu não compro apartamento para eu morar, porque eu já moro no apartamento, mas a gente compra terreno para fazer os prédios. O terreno muito o barato, que ele não vai resolver, então sai caro. O apartamento, se ele colocar... ele tem o sonho de morar na Praia do Canto. Mas na Praia do Canto ele só vai poder comprar um apartamento de 2 quartos ao invés de 3 quartos. De 3 quartos grande, ele vai morar, por exemplo, no centro, que é um apartamento, que é um local onde está mais barato. Certo. Não importa o quanto ele pagou no apartamento, do centro, se ele optou lá. Porque ele já tá caro. Porque ele não resolveu o problema que ele tem.
ele perdeu a oportunidade de realizar um sonho. Caramba. Não, entendeu? Não adianta. É isso. Eu nem pestanejo exatamente isso. Então, compra aquilo que resolve a tua vida. Senão o barato já tá caro. Eu não tô falando para você se endividar de forma irresponsável. Lógico. Não é essa a questão. É o melhor que você pode para resolver a sua situação. Resolveu, vai. Se não resolveu, espera ou compra um menor e vai para resolver. Mas vai no bom, né? Vai no que te atende, vai no que você quer, vai no... Pesquisa. Hoje tem muito, assim, tem muito corretor e procura alguém de confiança, vai e pega e faz. Que aula! Sempre é um prazer falar contigo. Acho que eu marquei isso aqui para poder sentar diante de você e a gente conversar. Foi bom, foi um bate-papo bom. Eu queria agradecer aqui a oportunidade de estar aqui. Bem legal falar, acho que a gente falou demais aqui também. Foi o primeiro, muito tempo. Foi o primeiro. Mas tocou pontos importantes aqui, tá? E foi um prazer pra caramba estar aqui. Obrigado, cara. Bom, já agradeci o Vitor, né? Você encontra aí todo o acervo da Gracelli, tanto nas mídias e no site deles, como também a gente trabalha aí numa parceria de longa data e posso apresentar tudo para vocês. Quero agradecer você que assistiu até agora ou ouviu, lembrando de seguir a gente aí no Instagram, né? Esse podcast, esse programa vai estar sempre nas plataformas aí do YouTube, do Spotify, e convidar vocês para sempre estar acompanhando a gente, porque está sempre tendo bons cortes, boas novidades. A gente está no começo desse projeto, estou super animado. E até a próxima, um abraço, tchau.